Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula e esse vídeo é a primeira parte da análise do conto A Cartomante de Machado de Assis. O material que eu vou utilizar aqui para leitura comentada foi retirado do site dominiopublico.gov.br. Toda a obra do Machado de Assis está disponível para download gratuito. A Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a e disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Aqui uma observação sobre o narrador, tá? Nós temos aqui um narrador onisciente, como nós vamos ver aí para frente, tá? O narrador onisciente é aquele que conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens. Então, ele é evidentemente um narrador em terceira pessoa, afinal de contas, um narrador em primeira pessoa não pode saber o que o outro está pensando ou sentindo, certo? Então, ele é um narrador em terceira pessoa e mais para frente nós vamos ver que ele sabe o que o Camilo está pensando, o que ele está sentindo. E é interessante que aqui ele se faz de observador. Quando ele coloca aqui o cuido que ele ia falar, é o quê? Eu acho que ele ia falar alguma coisa, mas reprimiu-se. Ou seja, como que ele acha? Ele já sabe até o que os caras estão pensando lá, o que eles estão sentindo. Então, aqui é um gracejo aqui do narrador para a gente ficar de olho, tá? Aqui também tem uma coisa que eu gosto muito, que é a metáfora que ele usa das nossas crenças e crendices, né? Quando ele chama a religião de tronco, né? Aqui o tronco da religião, né? Então, a religião é o tronco mesmo, é forte, né?
As crendices são a vegetação parasita. Olha que legal. Todo brasileiro vai saber o que é conviver com isso, especialmente os mais antigos, né? As pessoas mais antigas, a maioria católica, né? Então, você tem o tronco da religião católica e você tem uma série de crendices que vêm aí, se juntam ao nosso folclore, né? Então, por exemplo, as simpatias para Santo Antônio. Então, você tem a religião católica e você faz umas simpatias. A religião não aceita simpatia. Então, você tem o que? Essas crenças, essas crendices que são parasitas. É muito difícil ser brasileiro e não ter pelo menos uma crendice, que seja ter um tipo de número que acha que dá azar, passar embaixo de escada. Isso tudo brasileiro faz. Antes, ainda mais. Né? Antigamente, mais ainda. Então, aqui podemos seguir. Também aqui tem algo sobre o Camilo, que nós vemos o quanto ele é uma pessoa que não reflete sobre a vida. Então, sobre o que ele crê ou o que ele não crê, ele não busca argumentos, ele não se aprofunda nos próprios pensamentos dele. Interessante guardar essa informação para frente, tá? Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, e correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Aqui, gente, essa mulher, essa comprovinciana de Rita, cujo nome nem vai ser mencionado aqui, mas é uma figura que aparece bastante, especialmente nas histórias aí na ficção do realismo, que é a alcoviteira. Quem que é a alcoviteira? É uma senhora que vai ceder a alcova, ou seja, a cama dela, a cama, o quarto, né, um pedacinho da casa, para encontros amorosos. Então, vocês lembrem que naquela época não existia motel. Então, onde que o casalzinho ia conseguir ter o momento ali, né? Então, precisava de uma amiga, né, de uma cúmplice. E essas senhoras, normalmente, elas precisavam de dinheiro, então era aquela... muita gente já desconfiava, já percebia. Quando via uma mulher lá casada, visitando uma senhorinha que morava sozinha, né, sempre num determinado horário, o pessoal que sempre foi chegado numa fofoca ficava de olho, né? Então a alcoviteira sempre aparece. Tendo um triângulo amoroso aqui no realismo, tem que ter uma alcoviteira, tá bom? Agora aqui, olha só, ele vai começar a falar sobre esses três personagens. E é interessante porque ele abre falando o seguinte: Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Machado de Assis aqui utilizou para gente uma técnica, é um estilo, é uma escolha, tá? Uma técnica de narração chamada em medias res, começar uma história em medias res. Medias res é uma expressão do latim que significa no meio da coisa. Então, porque normalmente a forma mais natural de se contar uma história, começo, meio e fim. Isso é óbvio, né? Mas você pode utilizar um elemento de sofisticação. Você pode começar no meio. E por que que alguns contadores de história, e contador de história pode ser o escritor, pode ser realmente quem está contando contos populares, ou pode ser o diretor de cinema. Por que que o contador de história, ou por que que o narrador vai escolher começar do meio? Essa é uma técnica que pode ajudar a segurar mais a atenção do leitor ou do espectador. Você já começa a cena na ação, ali numa briga, numa discussão de casal, e você vai tentar entender por que que aquele casal chegou ali, né? Então você já dá uma invertida na linha do tempo,
da narração, e aí você tem então uma técnica um pouco mais sofisticada, a julgar que essa história aqui não é uma história propriamente interessante, cheia de ações, né? Como quando você tem o conto psicológico, quando o mais importante, como nós veremos aqui, é o que se passa dentro da cabeça das personagens, então é um conto que tem pouca ação. Então, para você segurar o seu leitor, uma boa maneira é começar aqui no meio e depois vir com a explicação. Então, sigamos. Vamos a ela, a explicação. Os dois primeiros, Vilela e Camilo, eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde se casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor." Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Vamos encerrando esse vídeo aqui, mas até o próximo eu peço que vocês segurem aqui a informação de que o Camilo é um ingênuo. E para o Machado de Assis isso é uma ofensa. Você ser um ingênuo na vida moral e prática isso é ruim. Então, normalmente esse é o tipo de personagem que quando aparece nós já percebemos até que o narrador não gosta muito dele. Mas vamos ver se isso é verdade então no próximo vídeo. Até mais.